Bem-vindos, boa noite, ótimo domingo a todos. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Bom ter você aqui com a gente mais uma vez, neste tempo especial reservado para a leitura da palavra, para a meditação na palavra do Senhor, para oração, súplicas e também para aprendizado daquilo que Deus tem para você e para mim. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, saúdo com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta paz, que como diz a palavra do Senhor, excede todo entendimento. Que esta paz guarde o seu coração, guarde a sua alma, guarde a sua mente, guarde o seu espírito, guarde o seu lar para a glória do Senhor. Faço votos que estejam todos bem, debaixo da poderosa e majestosa mão do Senhor, e também espero que todos estejam prontos, dispostos, disponíveis para ouvir a voz do Senhor. Essa voz que toca o nosso coração. Essa voz inconfundível que ministra a nossa alma. Que você possa, na noite de hoje, receber da parte do Senhor uma ministração especial. E eu quero, ontem eu acabei me esquecendo, mas hoje tomo cuidado de já fazer esse convite no início. Esta palavra tem abençoado a sua vida? Esta palavra tem tocado o seu coração? Esta ministração tem mudado a sua história e trazido paz, trazido alegria, trazido bênção para você? Então, vamos compartilhar esta live? Clica, você que está comigo aqui pelo Instagram, clica nesse aviãozinho que tem aqui, bem no centro da sua tela, na parte inferior, e compartilha. Manda para os seus seguidores, pelo menos 10 pessoas, para que nós possamos aumentar a nossa rede e também abençoar outras vidas. Quando eu falo em rede, rede fala de conexões. Nós temos a função de conectar, de sermos pontes para passagem da bênção do Senhor, para passagem da unção, da graça, da ministração, do óleo da unção de Deus. Então vamos estender a nossa rede, vamos pescar literalmente pessoas, porque o Senhor quer fazer de nós pescador de homens. Convide pessoas, eu vou lhe dar aí alguns segundos para você fazer isso. Convide pessoas a estarem conosco, inclusive porque amanhã, olha só, amanhã às 22 horas eu vou mandar o cartaz de divulgação, a flyer, assim que terminar esta live. Teremos a participação de um outro pastor conosco para ministrar a palavra. Pastor Darwin Santos. Não vou adiantar nada, ele vai ter liberdade para ministrar, para trazer a palavra do Senhor, para orar com a gente e para fazer aquilo que Deus trouxer ao coração dele. Não perca esta oportunidade amanhã, neste horário das 22 horas, através deste Instagram aqui que você está conectado. Portanto, amanhã vamos transmitir a nossa live pelo Instagram. Pastor Darwin Santos estará conosco. E eu tenho certeza que será uma bênção, porque é algo que Deus preparou para você e para mim. E nós juntos temos agora a opção, a oportunidade e o privilégio de convidarmos outras pessoas. Clica aí nesse aviãozinho, pessoal. Esse aviãozinho é poderoso. Ele não é só uma chamada para uma live. Pelo contrário, é muito mais do que isso. É um convite para ouvir a voz do Senhor. É um convite para ser abençoado. Por isso eu perguntei agora há pouco.
Você tem sido abençoado? Então é nosso dever estender essa bênção a outras pessoas. E a palavra que nós vamos ministrar hoje certamente alcançará os corações. Eu acabei de mandar, antes de iniciarmos esta live, eu mandei o devocional, preparado com muito carinho, acerca do que Deus tem colocado em nosso coração e também falando um pouco mais a respeito da palavra que nós vamos ministrar agora. Depois, caso você não tenha visto ainda, está lá no nosso grupo de WhatsApp, na nossa lista de transmissão. Se você ainda não faz parte, é bem-vindo. Basta me mandar o seu contato que eu te adiciono e você também passa a receber esses nossos devocionais, esses nossos conteúdos exclusivos. Um vídeo, uma canção, um texto que a gente prepara para você. Tudo isso para abençoar. Vamos continuar nesta jornada de graça, de bênção, de vitória, de glória e também de fé e de esperança. Já convidou as pessoas? Olha, conto com a sua ajuda, hein? E amanhã, imperdível, amanhã, 22 horas, live com o pastor Darwin Santos. Não perca. Amanhã às 22 horas neste Instagram. Ok? Estão todos preparados? Vamos à palavra de Deus? Vamos àquilo que Deus tem para nós? A propósito, vocês têm estado em oração comigo à meia-noite? Tem feito valer a nossa função de intercessores? Tem estado comigo? Os pedidos continuam chegando. Seguimos ministrando, orando e também crendo no milagre. Eu não sei você, mas o meu Deus é um Deus de milagre, e o seu? E eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Já fica aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Uma caneta presa no caderno de oração. Chegam os pedidos de oração. Opa! Imediatamente eu anoto. E assim nós vamos ampliando nossa rede de intercessão. E há um propósito de dobrarmos os nossos joelhos sempre à meia-noite. 30, 40 minutos de oração, apresentando esses pedidos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus das causas impossíveis. E você sabe quem tem a última palavra? Não sou eu. Não é você. Não é o médico. Não é o gerente do banco. Não é o dono do imóvel onde você mora, ou onde você tem o seu empreendimento, o seu comércio. Não é o seu credor. Não é o governante. Não é o repórter da TV. Quem tem a última palavra é o Senhor. E a última palavra vem da boca de Deus. E é esta palavra que nós buscamos. Porque nem só de pão viverá o homem, diz a palavra do Senhor, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós estamos aqui em busca da palavra que vem do céu. O mundo está em crise, o Brasil está em crise, a saúde está em crise, a economia está em crise, etc. Mas os céus não estão em crise. Os céus não estão em recesso. Os céus não estão fechados. Ao contrário, os céus estão abertos. As mãos do Senhor estão abertas. Os braços dele estão estendidos. E não há impossível para Deus. De jeito nenhum. Não há impossível para Deus. Ao contrário,
todas as coisas são possíveis àquele que crê. Se você acredita nisso, basta entregar nas mãos de Deus e Ele fará. Se você acredita nisso, basta confiar e Ele fará. E hoje nós vamos falar acerca de uma arma poderosa que move a mão de Deus. Nós vamos falar acerca de uma estratégia para trazer a mão do Senhor em nossa direção. No sobrenatural. Quantos aí creem num Deus que age no sobrenatural? Esta semana, nós estamos iniciando a proposta do nosso período de oração na madrugada, é o Deus do sobrenatural. Semana passada era mudança de cenário, lembram? Agora, o tema que foi lançado é este: sobrenatural. Se você precisa de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida, você está no lugar certo. Se o natural não é suficiente, se você precisa de um mover sobrenatural, você está no lugar certo. Porque o Deus a quem nós servimos, o Deus em quem nós cremos, é um Deus que age no sobrenatural. E Ele está pronto a nos abençoar. Basta que nós nos posicionemos. E é disso que nós vamos falar. Lembram que ontem nós ministrávamos acerca de ir à guerra? Enquanto muitos temem a guerra, fogem da guerra, dizem que a guerra é lugar para não estar. Nós mostramos na palavra de Deus, usando a figura de Davi, que na guerra o Senhor transforma cenários. Na guerra, o Senhor reverte cenários, muda situações. Deus permite que eu e você estejamos na guerra para mover o sobrenatural. Muitas vezes Ele permite que você e eu enfrentemos guerras. Pode chamar de guerra, de crise, de luta, de tribulação, de aflição, de angústia, ou até de perseguição. Deus permite. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci. Então, a nossa vida passa por uma mudança de cenário quando eu vou à guerra com Deus. Mas a grande questão é se o Senhor está comigo. Quando o Senhor está comigo, diz a palavra de Deus, a sua vara e o seu cajado me consolam. É o salmista que diz isso. Agora, e se Deus não está comigo? Aí é um problema. O Senhor é meu pastor, Salmo 23, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23. Mas isso depende de Deus estar comigo. E como é que eu faço para Deus estar comigo? Essa é a questão. Ele estará comigo se eu me posicionar. Ele estará comigo se eu estiver na presença dele. Ele estará comigo se eu fizer o que ele determina na sua palavra. Primeiro eu preciso conhecer a palavra, colocar a palavra em prática, para então dobrar os meus joelhos, e nós vamos falar sobre isso hoje, e atrair a presença do Senhor. Eu tenho que conhecer a palavra, olha só, passo a passo.
colocar a palavra em prática. Bem-aventurado, pois, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus. Porque ele será semelhante ao homem que edificou, o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E se levantaram os ventos, a fúria das águas, e combateram contra aquela casa, e ela permaneceu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas Jesus também disse que há um homem tolo. Quem é o homem tolo? É aquele que ouve as palavras e não as pratica. Esse será semelhante ao homem nécio, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E no momento em que combateram as chuvas e as águas e os ventos contra aquela casa, diz o texto que ela caiu e foi grande a sua ruína. Então o X da questão é você ouvir a palavra do Senhor e a praticar. Viver a palavra de Deus. E na medida em que eu vivo a palavra do Senhor, ela me apontará o caminho. E o caminho que a palavra de Deus tem apontado é o caminho da oração. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre joelhos dobrados. Veja só o que diz o texto bíblico no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Repito, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aquele que busca o Senhor de joelhos, ele manifesta uma atitude de adoração. E nós vamos explorar isso. Quem já leu o nosso devocional já percebeu sobre o que falaremos. Eu fico no aguardo. Aquelas pessoas que querem participar do nosso canal, na nossa lista de transmissão no WhatsApp, me manda o seu contato de WhatsApp que eu adicione e você vai receber esse material exclusivo. E, da mesma forma, você tendo o meu WhatsApp, você pode mandar pedidos de oração. Não adianta escrever aqui, porque enquanto eu estou ministrando, eu não consigo anotar os pedidos de oração. Pode me mandar pelo direct, pode me mandar pelo WhatsApp, pode me mandar pelo Messenger do Facebook. De qualquer das maneiras, eu respondo a mensagem e também anoto os pedidos de oração. Está aqui já fixado o comentário com o meu contato do WhatsApp. Aí você me chama, pode encaminhar os seus pedidos de oração. Se quiser, se manifeste que eu te adiciono na nossa lista de transmissão e você recebe o material. A gente sempre manda alguma coisa. Seja um cântico, um clipe de alguma música que tenha a ver com o que nós vamos ministrar, seja um vídeo, uma ministração, um trechinho, muitos vídeos daqueles de 1 minutinho a gente tem compartilhado, ou seja um devocional mesmo, que a gente manda para você ler e meditar na palavra do Senhor. E assim, você recebendo esse conteúdo vai te ajudar a caminhar nessa proposta de buscar a palavra do Senhor, conhecer a palavra de Deus, buscar a presença do Senhor, colocar em prática e buscar uma vida de oração. É por esta razão, diz o apóstolo Paulo, que me coloco de joelhos diante do Pai. Quem leu o nosso devocional, quem não leu, leia depois, quem não recebeu, me chama para receber, vai perceber que os pesquisadores da Bíblia buscam uma informação interessante sobre o ajoelhar-se. O ajoelhar-se é um ato de reverência, de um original de uma palavra proskinel, que tem a ver com reverência. É prostrar-se, é humilhar-se diante de um rei ou de alguém maior. Isso é um ato de adoração. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, disse o apóstolo Paulo. E aquela oração feita de joelhos, ela é poderosa. E eu repito, há pessoas que têm problemas, limitações físicas. Já me perguntaram, pastor, e se eu não consigo dobrar os joelhos? A questão muitas vezes não é o ato físico. O ato físico é importante. Mas o mais importante é o coração.
se o seu coração está de joelhos na presença de Deus. Porque é uma postura reverencial ao Senhor. Logo, eu tenho que me colocar na presença de Deus de joelhos, para que eu consiga mover o sobrenatural de Deus. É um ato de adoração. Veja o que o salmista diz no Salmo de número 55, versículo 16 e 17. Ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Vou repetir. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E o versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Aqui é o salmista dizendo acerca da sua postura diante de Deus. Já uma postura de fé, crendo na resposta. Invocar ao Senhor e Ele salvar. Apresentar pela manhã, à tarde e ao meio-dia as suas queixas, as suas lamentações, e Ele ouvir a sua voz. Isso é um ato de fé. Por essa razão me ponho de joelhos. Repito, por esta razão me ponho de joelhos. Sabe por quê? Nós falamos ontem sobre ir à guerra. E hoje nós vamos falar sobre adoração como arma de guerra. Você está preparado aí? Aquela nossa velha sugestão: papel e caneta na mão? Não se estuda. Alguém, dos tempos em que íamos à escola, alguém ia à escola sem levar papel e caneta? Caderno ou lápis? Penso que não. Eu, pelo menos, não ia sem caderno, sem lápis e caneta. Portanto, se estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e aprender, é preciso estudar. E estudar envolve papel e caneta. Portanto, prepare-se e vamos à palavra do Senhor, porque eu tenho certeza. E particularmente, eu gosto muito de fazer assim. Eu busco linkar, relacionar a palavra anterior com a atual. Assim a gente vai dando uma sequência. E é bom porque as lives ficam salvas, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Ou seja, eu cheguei hoje. Aliás, tem um pessoal aí, pelo que eu estou vendo pelos nomezinhos, que está comigo pela primeira vez. Bem-vindos. Que Deus vos abençoe. Sempre nós estamos aqui às 22 horas, todos os dias, até que o Senhor nos permita permanecermos aqui. E aí a gente dá uma sequência, para que fique fácil a compreensão e o aprendizado da palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ontem nós falávamos sobre Davi e sobre a transformação quando ele foi à guerra. Hoje, nós vamos falar sobre a adoração como arma de guerra. Ninguém vai à guerra desarmado. Falávamos ainda há pouco, ninguém ia à escola desprovido de caneta, lápis, papel, cadernos para estudar. Tampouco ninguém vai à escola sem material escolar. Ninguém vai à guerra sem armas. Quem que pensa? Imagina, tem lógica ir à guerra desarmado? Mas não é que tem gente que faz isso no mundo espiritual? É insano. É loucura. É total insanidade, falta de juízo. Aí você pode me perguntar, onde é que eu arrumo armas para ir a uma guerra espiritual? Opa! A Bíblia fala, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí você pode depois pegar a sua Bíblia, abrir e estudar acerca da armadura
de Deus, a qual se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele continua no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí, a partir do versículo 14, eu não vou continuar a leitura, você pode ler até o versículo 20, do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Ali ele vai falando do capacete da salvação, do escudo da fé, da couraça, etc, etc, etc. Cingindo os pés com as sandálias do evangelho, e por aí vai. Aí você dá uma lida depois, e é essa armadura que eu tenho que me revestir para ir à guerra. Ninguém vai à guerra desarmado. Ninguém vai à guerra desarmado. Por favor, você está numa guerra. Numa guerra contra, o próprio apóstolo Paulo trouxe essa informação no texto que eu acabei de ler. Nós estamos numa guerra contra principados, potestades, dominadores do mal, seres espirituais. Então não adianta colocar, entre aspas, um 3/8 na cintura. Não funciona. Não é esse tipo de arma. Nem faca, nem revólver, nem pistola, nem escopeta, nem nada disso. Temos que nos revestir da armadura de Deus. E como é que eu vou me revestir da armadura de Deus? O texto que Paulo fala aos Efésios capítulo 6, ele dá o passo a passo, cada item da armadura. Mas hoje eu vou falar de uma arma, a adoração. Queridos, não fujamos da guerra. Falei sobre isso ontem. Quem estava comigo ontem lembra. Quem estava aí? Tinha alguém aí dos que estão comigo hoje que estavam ontem? Eu sei que tem uma galera que escuta essas ministrações durante o dia, no dia seguinte. É o pessoal do Day After, né? Pessoal que escuta, principalmente de manhã. Tem gente que já me contou que escuta enquanto está fazendo o almoço. É uma benção. Eu fico feliz. Isso é prova de que a tecnologia está a nosso favor. Fica gravada a live e até mando para vocês o link e tal. Você pode assistir a hora que quiser. Aí eu perdi um trechinho, meu Deus do céu, que eu dormi, sei lá, fui no banheiro, perdi um pedacinho. Você volta e assiste depois. Olha que graça, que vitória. O importante é ouvir e ser alimentado. E mandar para as pessoas serem abençoadas também, assim como você é abençoado. E ontem, não sei se tinha alguém ontem que estava comigo e que está hoje. Eu falei sobre as mudanças de cenário quando eu vou para a guerra. Só vou recapitular rapidinho. Deus te manda para a guerra para você poder falar com quem você nunca falaria. Davi teve a oportunidade de chegar diante dos reis Saul. Deus te manda para a guerra para te honrar. Davi era um pequenino, um garoto, desconhecido, anônimo, mas foi honrado porque Deus estava com ele, ele venceu o gigante. Deus te manda para a guerra para te dar troféus. Davi ficou com a espada e com o escudo de Golias. Deus te manda para a guerra para te dar riqueza. Havia uma recompensa pela cabeça de Golias. E que Davi recebeu. Riqueza, isenção de impostos e a mão da esposa, a mão da filha do rei como esposa. Deus te manda para a guerra para mudar o seu endereço. Davi morava com o seu pai, um homem humilde, e pastoreava as ovelhas do seu pai. Daquele dia em diante ele passou a morar no palácio do rei Saul. Deus te manda para a guerra para te dar identidade. Ninguém sabia quem Davi era. Davi era um mancebo, era um jovem de boa aparência, um jovem ruim, então não mancebo, ô rapaz, e não sei o quê. Daquele dia em diante ninguém mais chamou Davi de mancebo, de menino, de garoto, de rapaz. Todos passaram a chamá-lo de Davi. E mais adiante, anos depois, rei Davi. Deus te manda para a guerra para te dar identidade. Deus te manda para a guerra para te dar amigos, porque o filho
primogênito de Saul, se apegou a Davi, Jonatas, um amigo fiel. Deus te manda para a guerra para mudar o seu cenário. Só que eu tenho que ir para a guerra armado. Davi se armou, não com a armadura que Saul ofereceu a ele. Aquela armadura não era compatível, não era adequada para ele. Então Deus deu estratégia para Davi se armar com aquilo que era próprio dele. A funda, pequeno estilingue e pedras. E ele, com isso, matou Golias. Derrubou o gigante e depois com a espada do próprio gigante cortou a cabeça dele fora. Decapitou o gigante e levantou a cabeça como um prêmio. Mas Davi foi armado para a guerra. E eu tenho que ir armado para a guerra. E hoje eu quero falar sobre arma de guerra. Adoração. Arma de guerra. Por isso me ponho de joelhos diante do Senhor. Os joelhos dobrados são arma de guerra. Os joelhos dobrados são arma de guerra. Você está comigo aí? Os joelhos dobrados são arma de guerra. Dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. E olha só que interessante, vamos ao texto. Eu quero ler com vocês alguns versículos do capítulo 6 do livro de Josué. Uma guerra. Israel contra Jericó. Vem comigo. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Agora, olha como eles deveriam se armar. Preste atenção. Deus deu a ordem. Já entreguei nas suas mãos, Josué, o rei e a cidade e os homens de guerra de Jericó. Já entreguei nas suas mãos. Queridos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deus já entregou nas suas mãos. Ontem foi lindo o quarto de guerra, enquanto nós estávamos em oração, em intercessão. Queridos, dezenas, eu perdi a conta, dezenas de pessoas se renderam ao Evangelho, entregaram sua vida para Jesus. Deus trouxe a direção aos pastores que estavam à frente daquela live de oração e de intercessão, e eles seguiram o protocolo daquilo que Deus dizia, e eles começaram a clamar para que as pessoas se entregassem, se curvassem, se dessem a vida ao Evangelho. Inclusive, famílias inteiras aceitaram Jesus na madrugada passada. Famílias inteiras. Havia uma família, Deus trouxe essa direção, cujo marido não era servo de Deus. E a esposa estava ali em oração. Pois nós permanecemos até que aquele homem se rendeu a Jesus. Isso é milagre. Mas é milagre que vem por estratégia. É milagre que vem pelo poder de Deus. É milagre que vem em meio a uma guerra. E uma guerra travada no mundo espiritual. Então as armas têm que ser as armas adequadas. E nós estávamos clamando, inclusive o pastor que estava à frente desse trabalho, ele convocou outros pastores que estão aí na live comigo. E eles foram sinalizando: vamos clamar, vamos guerrear, vamos entrar nessa peleja para que essas vidas não resistam. Porque havia uma opressão muito grande para que aquelas vidas não se rendessem. Queridos, nós vivemos dias de milagres. Nós vivemos dias de milagres. Eu creio que Deus vai promover um derramar, um avivamento, uma grande ministração do poder do Espírito Santo nos nossos dias. Eu creio que vai se cumprir o que está profetizado lá no livro do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu creio que nós estamos vivendo esses dias. É por isso que nós estamos aqui de joelhos dobrados. É por isso que nós estamos aqui de joelhos dobrados, crendo no milagre. Porque o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E nós nos curvamos diante daquele que pode todas as coisas. Pois é, alguém aqui já está dizendo: na minha casa só eu sou evangélica.
Então está na hora de nós botarmos os nossos joelhos no chão e clamarmos. É guerra. A visão é guerra. Porque nós não vamos aceitar. Queridos, deixa eu te dizer algo. Fazendo até um pequeno parênteses aqui na palavra. Nós não geramos filhos para serem ceifados pelo diabo e irem para o inferno. De jeito nenhum. Nós não temos cônjuges para irem para o inferno. De jeito nenhum. Nós temos que quebrar essa maldição. Nós temos que quebrar com oração, com o joelho dobrado, em guerra, para que Deus faça a obra. Sabe quem que convence do pecado? É o Espírito Santo. Sabe quem é que vai mover aí na sua casa? Tem mais uma pessoa dizendo aqui também, só eu. Então bora orarmos. Bora vir comigo meia-noite dobrar o joelho no chão. E nós vamos clamar. Se você quiser, manda esses nomes, nós vamos, orar, joelho dobrado, guerra espiritual. Porque essas pessoas se convertam. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu tomei conhecimento de uma pessoa que veio a óbito hoje. De forma até repentina. E nada a ver com Covid, nada a ver com nada. Conheço a família. Minutos antes da live. Fiquei sensibilizado, o velório será amanhã de manhã, o enterro também. Ou seja, nós não sabemos o dia de amanhã. E nós vamos dar sopa para que a pessoa, de repente, passe por um acidente, alguma situação, e vá perdida? Sem a sua salvação? Claro que não! Nossa função é arrancar, vou repetir, arrancar do inferno as pessoas. Porque o sonho do coração de Deus é que nenhum se perca. Eu oro todas as madrugadas e na oração eu digo, Senhor, que nenhum se perca. O inferno é terrível demais. E uma eternidade sem Deus é impensável. Você pode até não morrer de amores por todas as pessoas, mas ninguém, até o seu arqui-inimigo, merece o inferno. Por isso a Bíblia manda orar pelos inimigos. Aquela pessoa, eu não vou muito com a cara dela, ore por ela. Clame a Deus por ela. Porque isso é guerra. Isso é agradar o coração de Deus. E o nosso joelho dobrado é a arma poderosa. Nosso joelho é a adoração diante de Deus. E nós temos que buscar. E nós temos que nos posicionar para Deus fazer o milagre. E nessas lives Deus tem feito o milagre. Só que eu preciso que você esteja comigo. Eu preciso que você esteja comigo. Para juntos nós somarmos. A outra pessoa falando, a minha luta é grande. Sim. Se a luta é grande, maior é o Senhor. Vamos para a guerra. Vamos para cima, como o pessoal fala. Vamos para a guerra. Chegou a hora de sair da zona de conforto. Chegou a hora de sair da zona de conforto. Olha só o que Deus vai dizendo para Josué. Já entreguei nas tuas mãos. Queridos, você crê que o Senhor entregou nas suas mãos os seus familiares que não conhecem a Jesus, que não servem a Deus, que não entregaram sua vida para Jesus? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Ou você vai se conformar com a possibilidade deles irem para o inferno? Vai? Vai aceitar assim fácil? Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos vivam com Ele. Jesus morreu por todos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Você não sonha com o dia em que a sua família, você que tem pessoas que não servem a Jesus, que não conhecem a Jesus, você não sonha que elas um dia façam aquela oração de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10? Com a boca, confessar a Jesus como Senhor da sua vida? Queridos, é a coisa mais linda. A Bíblia fala que existe festa no céu quando o pecador se arrepende. Todos
Todos nós somos pecadores. Inclusive eu já mandei um vídeo para o pessoal e pus também no Facebook, no Instagram, mandei pelo WhatsApp, um videozinho de 1 minuto, no qual o pregador fala o seguinte: aqui, a igreja é a reunião dos pecadores, onde nós estamos para aprender o que nós temos que evitar, o que nós não podemos fazer para não pecar contra Deus. Aqui é a reunião dos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, todos pecaram, diz a palavra de Deus, e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. No entanto, está na hora de nós nos posicionarmos para Deus fazer o milagre. Vem comigo. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Agora olha como Deus deu a estratégia a Josué. Versículo 4. 7 sacerdotes, eis as armas. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, a arca da aliança, a arca da presença de Deus. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Ou seja, eles iriam no primeiro dia dar uma volta na cidade. Os sacerdotes, 7 sacerdotes na frente, levando 7 trombetas feitas de chifres de carneiro, na frente da arca da aliança, rodeia a cidade um dia. 2º dia. 3º, 4º, 5º, 6º dia, uma volta na cidade nessa disposição. Os 7 sacerdotes na frente com os 7 trombetas feitas de chifres de carneiro. E no 7º dia seriam 7 voltas ao redor da cidade. Que dia longo, né? Porque as muralhas de Jericó, inclusive era disso que o rei de Jericó se gabava. As muralhas eram consideradas inexpugnáveis, intransponíveis, indestrutíveis, mas não para o nosso Deus. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida hoje. Eu não sei qual é o tamanho da muralha que está na sua frente, mas eu posso te dizer nessa noite, pelo poder que há na autoridade no nome de Jesus, que não há muralhas maiores do que o poder de Deus. Não existem muralhas mais fortes do que o nosso Deus. Não existem muralhas maiores, mais fortes, que Deus não possa colocar no chão. Não foi diferente com as muralhas de Jericó. O que ocorre? Deus é que faz o milagre. Olha só, no 7º dia, depois da 7ª volta do 7º dia, será que tocando longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ou seja, literalmente, pelo poder de Deus, a muralha caiu no grito. Você está entendendo isso? Isso é a arma de guerra. A adoração como arma de guerra. A muralha caiu no grito. Depois da 7ª volta, no 7º dia, os sacerdotes tocaram longamente aquela trombeta e o povo gritou. E com aquele grito, a muralha veio abaixo. E o povo subiu na muralha no ponto em que estava. Ou seja, esse é o Deus que eu sirvo. Ele põe a muralha no chão e ainda bota você em cima. Ele põe o teu problema abaixo e põe você sobre o problema. Aleluia. É desse Deus que eu estou falando. Se você já não acredita mais, se você já está cansado, se a sua fé fraqueja, se os seus passos tropeçam, manquitola, é Deus que derruba a muralha e coloca você sobre ela. Davi matou Golias da seguinte maneira: ele jogou a pedra pegou bem no centro
gigante que caiu com a cara no chão. Davi não tinha com que cortar a cabeça do gigante. Ele usou a espada do próprio Golias. Puxou da bainha, cortou a cabeça dele. Mas antes de cortar a cabeça, ele subiu e pisou no pescoço do gigante. O pequenino Davi derrubou e subiu no gigante. Isso é arma de guerra. O povo de Israel, no grito, pelo poder de Deus, viu a muralha ir abaixo e se pôs sobre a muralha. Isso é poder de Deus. Na minha vida, na sua vida. É o sobrenatural. É o milagre. É o poder. É a graça. É a unção. É o fluir do Espírito Santo. É por isso que eu tenho que dobrar os meus joelhos. Se você não leu ainda, leia o nosso devocional de hoje. Vai falar sobre isso aqui que nós estamos ministrando. E vai te ajudar a entender melhor a adoração como arma de guerra. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Você vai desistir da sua família fácil assim? Claro que não. Eu insisto, vamos orar e entregar as famílias não convertidas nas mãos de Deus. Para que o Senhor faça a obra. Para que o Senhor complete a obra. E faça o milagre. Eu não tenho poder para realizar milagre algum. Tampouco você. Mas o Senhor tudo pode fazer. E a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou repetir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus não te trouxe aqui, em hipótese alguma, para você recuar. Para você voltar atrás. Para você sair envergonhado. Ao contrário, Deus te trouxe aqui para te fazer vencer. Mas é necessário estar armado. É necessário estar armado. E a adoração é arma de guerra. Os seus joelhos no chão, dobrados, são arma de guerra. Eu insisto, nós seguiremos na direção daquilo que Deus nos mostrou. Orando. E eu mostro, faço questão de mostrar, porque visualizando fica mais fácil de assimilar. E quem participa conosco, existe a bênção da união de forças, somando a fé, a sua fé com a minha fé. E nós, juntos, com os joelhos dobrados, buscando a face do Senhor, vamos encontrar resposta. Sabe por quê? A Bíblia diz, não sou eu quem digo, a Bíblia diz: muito pode a oração do justo em seus efeitos. Queridos, a oração do justo abre portas onde não há paredes. Imagina isso. Abre portas onde não há nem paredes. Cumpra a vontade de Deus na sua vida e você verá o milagre. Você precisa de um milagre? Eu preciso. Eu, Alexander, preciso de um milagre. Aliás, talvez até mais de um. Mas eu não deixo. Sabe o que eu faço? Eu não largo. Eu não saio da presença do Senhor enquanto Ele não me abençoar. E me disponho a orar contigo. Mande depois os pedidos de oração. Hoje já anotei algumas coisas novas no caderno. E depois a gente vai ter oportunidade de ouvir os testemunhos. Mande. E nós vamos orar. Hoje mesmo, meia-noite, estaremos de joelhos dobrados.
Tá vendo as mãozinhas aí dizendo que precisa, eu quero, eu preciso? Tome uma atitude. Não é só escrever. Manda para que eu possa incluir no caderno, mas você tem que orar comigo. Eu estou orando a Deus para ver se nós vamos fazer uma live de intercessão. Ainda estou buscando uma confirmação a respeito disso. Mas por enquanto eu sigo orando com os pedidos de oração e anunciando aí o horário para que estejamos juntos, simultaneamente, clamando a Deus. Amém. É isso aí, é uma canção, né? Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Uma linda canção, por sinal. Não me lembro agora quem é o cantor ou a cantora. Mas é isso aí, é uma postura. O que Deus disse a Ezequiel? Está lá no capítulo 2, verso 1 do livro de Ezequiel. Dispõe-te, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo. Mas eu primeiro preciso me dispor, ter que me posicionar. Já estamos chegando nos minutos finais da nossa ministração de hoje. Cassiane, né? Obrigado, Danusa. Mas eu não quero encerrar esse tempo antes de nós orarmos. Ok? Onde você está aí, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço por mais este tempo na tua presença, ministrando a tua palavra, ouvindo a tua voz, aprendendo contigo e também sendo abençoados. Muito obrigado, Jesus, pelas estratégias, pela bênção, e eu te agradeço, apresento a ti, em gratidão, a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão comigo através destas lives. Seja aqueles que estão ao vivo agora ou aqueles que estarão em outros horários, participando também desta grande graça e bênção do Senhor. Eu te agradeço e entrego essas vidas nas tuas mãos, a fim de que o Senhor complete a sua obra, a fim de que o Senhor inquiete, desperte os corações a se posicionarem, como eu tenho procurado me posicionar também diante de Deus em oração, a fim de que venha o reino do Senhor, que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é nos céus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a estarmos armados com estas poderosas armas de guerra. A adoração, por exemplo, como arma de guerra, para juntos arrancarmos as almas das garras de Satanás. Eis-nos aqui, Senhor. Dizemos a ti, Senhor, conte conosco para fazer a tua vontade. E que assim seja, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, amanhã, 22 horas, live especial com a participação do pastor Darwin Santos. Já está confirmadíssima. Eu vou mandar agora o cartaz de divulgação, a flyer que nós fizemos, para lembrar vocês. E não deixem de chamar outras pessoas para também serem abençoadas. Conto com a sua ajuda. Posso ficar tranquilo? Posso contar com vocês? Estão comigo? Espero que sim. E no mais, sigo aqui à disposição para juntos orarmos e buscarmos a face do Senhor. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um excelente final de domingo. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Que traga sobre a sua vida direcionamento. Que traga sobre a sua vida graça. Que traga sobre a sua vida bênção e discernimento. Que Deus aumente a sua fé e a sua esperança. E que juntos possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Até amanhã, um forte abraço, um beijo especial, fiquem todos com Deus e eu conto com vocês às 22 horas, espero todos vocês aqui. Até lá, Deus abençoe, tchau, tchau.